Olá, família! Que alegria estarmos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Agora, iniciando o capítulo do livro, iniciando o livro de Êxodo, no capítulo 1, né? Nesse nosso estudo diário, onde estudamos capítulo por capítulo, às vezes versículo por versículo, buscando compreender o contexto histórico, o contexto geográfico, mas o contexto dentro, né? O texto dentro do contexto bíblico, mas principalmente buscando entender a vontade de Deus para as nossas vidas por meio da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lembrando a você que terminou o livro de Gênesis, que você pode solicitar o seu certificado de participação, tá? É muito simples, você vai nos comentários e você fala, olha, eu quero o meu certificado de participação. Claro, a gente vai avaliar, né, se você realmente assistiu participou de todas as aulas, se você tem o comentário de alguma coisa, algum fato interessante, alguma coisa que você descobriu, que você aprendeu, alguma coisa nova, alguma coisa que você gostou no estudo, naquele estudo do dia, você coloca nos comentários para a gente saber que você está participando. E aí você pode solicitar o seu certificado online do livro de Gênesis. E agora vamos começar o estudo do livro de Êxodo, né? Já é o segundo livro da Bíblia, ou seja, já passamos de 50 dias desse nosso estudo diário da Palavra de Deus. Então nós só temos o que agradecer, não é verdade? Vamos orar, como sempre, a gente inicia com oração, pedindo orientação do Espírito Santo. Sempre que você for ler a palavra, comece com uma oração, tá bom? Para que Deus possa iluminar a sua mente e você venha compreender a vontade de Deus. Combinado? Vamos orar então. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Paizinho querido, por mais um estudo da palavra. Ensina-nos, queremos ouvir a tua voz, fala aos nossos corações, nos ensina a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né, no canal Família Adventista, clica aí no sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. A gente tem o culto online da segunda-feira também, às 19h30, e o estudo diário às 17h30. E se você já faz parte da família, deixa aí o teu like, ajuda a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ajude a compartilhar esperança, tá legal? Capítulo 1 do livro de Êxodo, verso 1, vai nos falar agora do que aconteceu, né, com os descendentes de Jacó no Egito. Lembrando, ressaltando que nesse tempo aqui se passou aproximadamente 400 anos, né, desde a entrada de José no Egito até o começo do livro de Êxodo, passou um intervalo aproximadamente de 400 anos, tá? Então, esse é um intervalo onde nós não temos detalhes, onde nós estamos... Oi, tinha alguém online? Pode deixar um WhatsApp, pode deixar um ok aí, parece que não está passando a transmissão ali. Mas eu vou continuar. Então, porque tinha alguém online, tinha uma pessoa online, é porque tá ok, só se não estiver ouvindo a voz. Olha aí direito, procura, vai na minha conta, Josandro Barbosa, e olha o vídeo recente lá da Família Adventista, que vai aparecer. Bom, então vamos lá, meus irmãos. Aqui nos fala, lembrando que esse rei do Egito agora não era mais da linhagem dos semitas, não era mais um descendente dos semitas, não era um estrangeiro. Agora nós já estamos em uma linhagem aqui dos próprios... Filho, fecha a porta. Dos próprios egípcios, né? Provavelmente Tutmoses I, né? Provavelmente o rei dessa época aqui. Vamos lá. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram em Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, né? Levi e Judá. Issacar, Zebulon, Benjamim. Nós já estudamos no livro de Gênesis o significado do nome de cada um deles. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Chegou um momento que tinha mais descendentes
de Jacó do que egípcios, ali na terra do Egito. Uma multidão, né, grande. Verso 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, na verdade, não apenas um novo rei, uma nova dinastia, né? Sim, levantou-se um novo rei ali no Egito, que não conhecera José. E ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, qual o medo dos egípcios aqui, né? O medo dos egípcios é que a população dos hebreus pudesse se voltar contra os egípcios, já que ele era uma quantidade maior de pessoas, né? Então ele tomou uma decisão estratégica aqui, cruel, maléfica, né? Muito maldosa essa decisão desse faraó, que ele não deveria ter feito, deveria ter libertado parte do... Não, temos muitos escravos aqui, vamos libertar uma parte para que eles... e escoltar eles para que eles fiquem longe da nossa terra, sei lá. Outra coisa, aliás, a escravidão em si já era algo terrível, afinal de contas, José já havia salvado o Egito, o seu povo estava ali, então deveria ter sido recebido com mais consideração. Mas aí, como mudam os reis, meus amigos, até hoje assim, né? Mudam os presidentes, mudam algumas leis, né? Mudam algumas determinações, naquele tempo mais ainda, porque aqui não foi só uma mudança, tipo, o filho do faraó que era semita, né? O faraó da época de José, ele era um semita, tá? Embora que ele não adorasse a Deus, verdadeiro Deus de Israel, ele conhecia o Deus de Israel, tanto que ele disse, olha, José, verdadeiramente você fala por meio do Deus de Israel, ele conhecia o Deus de Abraão, sabe? Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, embora que ele não adorasse. Já esse rei aqui era o rei do egípcio, naquela crença dos egípcios mesmo, naquela adoração a todos os deuses do Egito, né? Ali a dinastia foi retomada, que havia sido tomada por um estrangeiro, e agora foi retomada pelos próprios egípcios. E aí começou a escravidão do povo de Deus. E aí no verso 11, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó, a cidade celeiro, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, o faraó disse, olha, vamos afligi-los. Essa aflição aqui, meus irmãos, ela é indescritível. Com feitores, aquela escravidão, eles trabalhando até morrer, passando fome, entendeu? Passando necessidades, trabalhando muito. Eles afligiram. O objetivo dele era diminuir a população dos escravos. Aproveitar o máximo de energia que tinha, como se fosse um simples objeto, como se estivesse usando combustível. Vamos usar todo o combustível, queimar todo o combustível de uma vez e fazer as cidades mais importantes do Egito, fazer as construções mais importantes, mais imponentes do Egito. Vamos fazer lá, aproveitar logo esse povo. Só que quanto mais Faraó afligia o povo, mais ele se multiplicava, mais ele crescia. Durante o estudo, e principalmente no livro de Apocalipse, nós vamos estudar muito sobre isso, Deus quiser, se assim Deus nos permitir, o inimigo, ele tentou por várias vezes destruir o povo de Deus, diminuindo o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Como ele viu que não dava certo, embora que a Bíblia diz que vai vir uma perseguição nos últimos dias, mas como ele viu que não dava certo, ele começou a trabalhar dentro da igreja, dentro das igrejas, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado e ter a nossa vida voltada sempre ao Senhor. Maiara Costa, boa tarde, que Deus abençoe minha irmã, você e sua família. Grande abraço. Estamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 1. E então, só que quanto mais Faraó afligia o povo de Deus, mais ele crescia, mais ele se multiplicava e mais enchia a terra. Verso 14, verso 13. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão
em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Provavelmente, né, as pirâmides do Egito tenham sido construídas pelos escravos hebreus. Morriam muitos debaixo daqueles tijolos enormes ali durante a construção, durante a feitura, além de todo mais sofrimento. Verso 15. Agora Faraó vai para uma estratégia mais dura ainda. Ele vai agora para uma estratégia mais dura. A gente fala Faraó, mas na verdade Satanás, né? Faraó era unicamente um instrumento nas mãos de Satanás, nas mãos do inimigo de Deus. E aí diz: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Olha só que coisa terrível, né? Os parteiros, irmãos, médicos parteiros, ou as parteiras de antigamente, eu acredito que alguém que está me ouvindo aqui deve ter sido, deve ter nascido por meio da aplicação de um parteiro, talvez até uma parteira que não seja médico, não seja enfermeiro. Mas uma coisa que um parteiro ou parteira deve amar é vida, não é não? Diga aí. Porque pega aquele bebezinho, aquela vida no seu colo, é o primeiro a pegar naquele bebezinho, né? Primeiro a pegar naquela vida. Então, uma coisa que deve adorar muito a Deus por meio da preservação da vida. Eu acredito dessa forma. Porém, olha o que aconteceu então. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Tá vendo? As parteiras adoraram a Deus, né? Elas eram tementes a Deus e deixavam os meninos viver. Porque a estratégia de Faraó era bem simples. Olá, William, boa tarde, que Deus abençoe você e sua família, viu? Um abraço. A estratégia era bem simples. As parteiras, quando os meninos forem nascer, as parteiras matam os meninos e ninguém vai ficar sabendo. Morreu no parto. Quando desconfiarem, não vão ter certeza que eu cometi esse crime, entendeu? Ele queria fazer algo mais discreto. Aí vamos ver o que aconteceu. As parteiras se negaram a fazer isso. Você vai dizer, mas 2 parteiras para uma multidão tão grande, tem gente que questiona isso aqui, né? Ora, meus amigos, pode ser simplesmente chefe das parteiras, entendeu? Elas tinham suas equipes, provavelmente, né? Isso não tem nenhum problema, sabe? Tem gente que fica procurando cabelo em ovo, fica procurando problema. Tá vendo? Aqui, ó, a Bíblia tá errada. Como é que pode só 2 parteiras para tanta gente? Mas elas podiam ter uma equipe grande ali de parteiras, né, trabalhando junto com elas e elas serem as líderes, tá bom? Isso não importa, né? O importante é que a palavra de Deus ela é verossímil, ela é verdadeira, é a verdade que liberta. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus preservou a vida daquelas parteiras, mesmo elas tendo desobedecido uma ordem direta de Faraó. Olha só que Deus maravilhoso, Deus preservou a vida dessas parteiras, né? E aqui tem os nomes delas, são 2 heroínas, não é verdade, irmão? Pouco se fala sobre essas parteiras, né? Sifra e Puá. Elas arriscaram a própria vida para salvar o povo de Deus. Tá bom? Então elas são 2 heroínas que merecem o nome delas ser citado. Lembrando que nós que cremos na Bíblia como a palavra de Deus na íntegra, não veneramos nenhum tipo de personagem bíblico. Não veneramos. Nem essas parteiras, nem Abraão, né? Quanto mais Maria, José, não veneramos. Nós apenas temos que seguir os seus exemplos, porque foram homens e mulheres que serviram a Deus, homens e mulheres que largaram a própria vida para fazer a vontade de Deus, que foram fiéis ao Senhor e que têm exemplos maravilhosos de vida para seguirmos, mas nós não os veneramos. Veneração e adoração são sinônimos, é a mesma coisa. Nós só adoramos a Deus, tá? Nós só adoramos a Deus, não fazemos nenhum tipo de veneração a santos, mas essas mulheres merecem o nome delas ser dito ou não merecem? Né? Assim como os outros personagens bíblicos, são muito esquecidas, mas foram heroínas. Elas não temeram não temeram perder a sua própria vida e desobedeceram uma ordem direta de Faraó. E elas sabiam que iriam morrer, porém Deus preservou a sua vida. A Bíblia diz que Deus as guardou, que Deus as protegeu. Olha que isso
como isso é maravilhoso. E aí diz assim, ó, e Deus fez bem às parteiras, o povo aumentou e se tornou muito forte, o povo aumentou ainda mais, se tornou um povo forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Tá vendo? Então, além das parteiras serem preservadas a sua vida, elas ainda foram mãe de família, elas tiveram família, né? Elas tiveram ali filhos, olha que coisa maravilhosa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Os deuses do rio Nilo, né, que eles adoravam, Faraó agora disse o quê? Os deuses exigem sacrifícios para que a gente possa ter fartura, para que a gente possa ter bonanças. Então nós vamos sacrificar os filhos dos hebreus, todos os filhos que nascerem homem. Um covarde, né? Um covarde. Estava tomando uma decisão muito cruel, mas sempre buscando uma desculpa para o seu erro, uma desculpa administrativa, né, para o seu erro. Agora Faraó diz, vamos jogar no rio Nilo. Isso quer dizer o quê? O rio Nilo era o rio dos deuses, digamos assim, era a benevolência dos deuses, né? Inclusive eles acreditavam que o Ra, que para eles era o deus Sol, pousava no rio Nilo, né? Ele pousava no rio Nilo, quer dizer, e ali ele trazia os peixes, a água que ia alimentá-los, que ia matar a sede deles, né? Dar-lhes de beber, fazer sobreviver, aguar as plantações, porque tudo ali no Egito dependia do rio Nilo. O rio Nilo era a fonte de vida do Egito. Hoje, o rio Nilo ainda existe, está ali, o Egito ainda existe, porém, hoje nós temos poços artesianos, hoje nós temos várias outras fontes, né, de água, armazenamento de água pela chuva, né, vários outros tipos de tratamentos de água que existem, naquele tempo não tinha. Então, a única fonte de vida era o rio Nilo, tá certo? Era a fonte de vida dos egípcios, e eles acreditavam ali nos seus deuses. Meus irmãos, aqui nós temos várias reflexões para tirar para a nossa vida, várias reflexões. Mas, é claro, nosso estudo ele tem um limite de tempo, então vamos tirar algumas reflexões importantes. Primeiro de tudo, Êxodo capítulo 1 fala de um Deus que não abandona os seus filhos. Os filhos de Israel, aí passou 400 anos, certo? Caiu aquele reinado, o reinado daquele faraó, né, que não era bonzinho, mas que pelo menos aceitava a existência de Deus, que ouviu o faraó porque que ouviu José do Egito, tornou José o seu governador, caiu a dinastia daquele rei, ou seja, não sei se um filho dele, neto dele, estava governando, quando se levantou novamente uma linhagem dos egípcios e dominaram ali a terra do Egito, tomaram de volta o reinado para os egípcios. A linhagem dos faraós voltou a ser egípcia. E aquele rei, ele não conhecia ou não reconhecia o trabalho de José, que José havia feito, né? Ele não conhecia ou ele desprezava. Ele conhecia, mas desprezava. Não sabemos ao certo exatamente o contexto, porque a palavra no original dá uma ambiguidade. Talvez ele realmente nunca tenha conhecido, nunca ouviu falar de José, ou ele ouviu falar, afinal de contas tinha aquele povo enorme de escravos ali no Egito, né, pessoas que ele tomou como escravo. Então ele conhecia a história, como é que esse povo chegou até aqui. O mais provável, que eu acredito, mas aí é apenas um ponto de vista meu, tá bom, meus irmãos? Não é baseado num estudo bíblico mais profundo, mas é que ele conhecia sim, ele sabia por que aqueles hebreus estavam ali na sua terra, como tudo havia começado. Mas ele desprezou ao Deus de Israel. Porém, meus amigos, meus irmãos, provavelmente o povo também se esqueceu de Deus. O povo de Israel aqui não diz claramente, mas existe uma coisa eu não sou advogado, tá? Mas gosto muito de livros, né? Olha aqui tanto livros de lei. Gosto muito de estudar, sou um pesquisador. Existe uma coisa chamada, que você talvez seja um advogado, você tenha formação na área do direito, sabe que se chama jurisprudência. O que é jurisprudência? Quando um juiz toma uma decisão baseada não numa claridade da lei, não numa clarificação da lei, ou seja, a lei não está muito clara,
mas ele toma uma decisão baseada na decisão que outro juiz tomou. Isso se chama jurisprudência. Né? Quando aquele juiz tem uma determinação baseada não só no ponto de vista dele a respeito da lei, mas também no seu caráter de juiz, e ele toma uma decisão que ninguém tomou antes, baseada em nenhuma outra decisão, ele criou uma jurisprudência que vai ajudar os outros juízes a tomarem outras decisões também. O que a gente vê na história de Israel, lendo a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia inteira, é que sempre que o povo de Deus se afastava de Deus completamente, não queria nada com Deus, Deus respeitava isso. Nós falamos no estudo de ontem, ou foi antes de ontem, sobre o livre-arbítrio. Né? Um estudo bastante complexo para muita gente, mas que eu expliquei, eu acredito, de uma forma muito simples. Né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um poder que só cabia a Deus. Assim como Deus é onisciente, é onipresente, ele tem a decisão de escolha. Só que ele concebeu esse poder divino ao ser humano, que é o poder do livre-arbítrio. Ou seja, Deus sabe do futuro, sabe quem vai salvar, sabe quem vai expulsar, sabe tudo do futuro. O mesmo Deus que conhece o futuro, ele pode também mudar de acordo com a decisão que você tomar. Ou seja, não existe predestinação. Não, Deus já sabe que aquilo ali nasceu para se perder, aquilo ali nasceu para se salvar. Não, Deus deu a livre escolha para nós, o livre-arbítrio. Isso é um poder divino que ele concebeu à humanidade. E sempre que o povo de Deus se afastou do Senhor e se afastou dos seus caminhos, houve aflição no povo de Deus. Eles foram escravizados, eles foram perseguidos, né? Cidades foram sitiadas, guerras foram perdidas e assim por diante. Porém, Deus sempre preservou a linhagem. Pela promessa que ele fez a Abraão, ele sempre permaneceu fiel à sua promessa e ele sempre preservou a linhagem dos judeus. Nós podemos ver, por exemplo, mais modernamente, né, mais recentemente do que a história bíblica, o que aconteceu no Grande Holocausto. Né? No Grande Holocausto, os judeus foram massacrados, né, de uma forma terrível, de uma forma demoníaca, ali por Adolf Hitler. Só que isso fez com que o povo se multiplicasse, crescesse mais ainda, ficasse um povo ainda mais forte, uma nação ainda mais forte do que antes. Porque a promessa de Deus para Abraão, ela continua. Embora que a promessa espiritual seja para todos, não é só para os judeus, é para todo aquele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a promessa espiritual é para todo filho e filha de Abraão pela fé. Mesmo que seja descendente dos cananeus, mesmo que seja descendente, não seja descendente dos semitas, não seja descendente de Jacó, entendeu? Seja descendente de outra nação, é para todos, é para toda a humanidade, não importa a nação. Só que a promessa para um povo forte, um povo que se multiplicaria, ela é uma promessa que continua até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje ainda continua. Porque a promessa de Deus é fiel e verdadeira, tá certo? Então isso que a gente tem que ter em mente. Eles sempre que tomavam uma decisão errada, uma coisa errada acontecia. Tem um intervalo aqui de 400 anos que a Bíblia não menciona e não fala nada sobre esses 400 anos. Mas provavelmente, pela jurisprudência, né, o povo daquela época esqueceu-se do Senhor. Passou a adorar os deuses dos egípcios, passou a se contaminar com as coisas do Egito. O que aconteceu? Se tornaram escravos, porque não quiseram a proteção de Deus sobre as suas vidas. Mesmo assim, meus irmãos, há um Deus que em silêncio age em prol do seu povo. Porque quanto mais o povo era massacrado aqui, mais ele se multiplicava. Deus preservou todos os homens, os meninos, né, de uma geração inteira daquele povo. Deus preservou o seu povo, cuidou do seu povo. É por isso que diz, profeta Isaías ou foi profeta Jeremias? Eu não lembro agora, que diz assim, que Deus diz, quantas vezes, Israel, eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os pintinhos. Você já viu no sítio, numa fazenda, como é que a galinha ajunta os pintinhos debaixo dela, protege debaixo das suas asas, guarda ali os pintinhos, né? Esconde eles, e se algum sai, ela briga e puxa de volta ali na hora de dormir, todas debaixo das suas asas, para que os outros animais não comam, não devorem aquele pintinho. Ela não tem uma noite confortável, né? Porque ela praticamente sacrifica o seu conforto para ter ali todos os seus filhinhos
debaixo das suas asas, protegendo a noite inteira. Deus usa isso como uma metáfora, porque Deus é um pai didático, né? Eu já expliquei isso. Ele se abaixa para falar com seus filhos de acordo com a linguagem que a gente possa entender. Então, quando a gente vê esse amor da galinha juntando seus pintinhos, Deus usou essa ilustração. Quantas vezes, Israel, eu fiz isso, ó, eu juntei vocês debaixo das minhas asas, né, protegendo vocês, quantas vezes? E o povo de Israel só abandonando o Senhor, só abandonando o Senhor. Abandonaram, a maioria, inclusive, o próprio Cristo, quando foi mandado para salvar a humanidade. Bom, então, meus irmãos, provavelmente houve ali um abandono ao Senhor, e eles se tornaram escravos. Porém, Deus não deixou de proteger os seus filhos. Eu quero que você entenda isso. Quando você não quer mais a proteção de Deus, quando você se afasta inteiramente do Senhor e quer tomar suas próprias decisões, mesmo assim Deus pode te guardar. Porque vai ter uma mãe orando por você. Porque vai ter um irmão orando por você. E Deus vai estar agindo, te protegendo. Mas volta, filho, volta antes que seja tarde demais. Porque se você estiver nas mãos dele, o que é que o inimigo quer? O inimigo quer que você esteja nas mãos dele para ele destruir você e pronto. Acabou com sua vida, acabou com a sua oportunidade de salvação. Ele não vai pensar duas vezes, ele não ama, ele não tem amor, ele não sabe o que é o amor. Ele conheceu o amor e desprezou o amor. Porque Deus é amor e ele desprezou a Deus. Então o que é que o inimigo faz agora? Ele quer que você despreze ao Senhor, porque ele quer o quê? Matar você. Ele quer destruir a sua vida completamente. Ou te usar como instrumento. Vai preservar a tua vida para te usar como instrumento. Mas mesmo nessas horas, sabe? Tem um Deus de amor que vai estar estendendo as asas, que vai estar te protegendo, que vai estar dizendo, filho, vem, filho, volta antes que seja tarde demais. Filho, volta para as minhas asas de amor antes que seja tarde demais. Esse é o convite de Deus. Se você anda afastado dos caminhos do Senhor, se você conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, compartilhe esse vídeo. Porque é Deus que está nos convidando hoje. Volta, meu filho, volta para mim. E Deus tinha um plano de resgate para o seu povo. Bastava que alguém aceitasse, né, esse chamado. E alguém aceitou, que foi Moisés. Depois Moisés convenceu a sua família, né? E eles aceitaram também. E a família de Moisés, então, tirou todo o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito usando a família de Moisés como instrumento, né? Moisés, Arão principalmente, toda a sua família, Miriam também. Então, meus amigos, meus irmãos, Deus tem um plano especial para a tua vida, mas ele não pode te salvar se você não quiser. Ele não pode te salvar se você não clamar, se você não buscá-lo, porque ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você toma as suas decisões. Faça a escolha certa hoje. Não demore a tomar a decisão. Faça a escolha certa de estar sobre os braços do Pai. Terminando nosso tempo do estudo aqui, espero que você tenha gostado. Eu amei estar aqui com vocês, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas também. E amanhã vamos estudar juntos, às 17h30, o capítulo 2 do livro de Êxodo. Vamos ver a continuação dessa história de amor, essa história de libertação, essa história do amor de Deus se manifestando em meio à dor. Porque se esse é o seu caso, se você está diante, vivendo uma dor, vamos buscar compreender a manifestação do amor de Deus por meio da sua palavra. Porque eu não posso explicar a tua dor, o teu sofrimento, mas Deus o pode. Vamos orar? Como sempre, o nosso combinado, eu oro por você, você ora por mim, pois todos carecemos da graça de Deus. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Hoje, o Êxodo capítulo 1, passamos a um novo estudo, a uma nova fase. 400 anos se passaram desde a última denotação bíblica sobre a história, sobre a antecedência e a descendência do povo de Israel. Agora, Paizinho querido, entramos numa nova fase. Não é mais uma fase dos patriarcas em si, mas uma fase já messiânica, digamos assim. Porque Moisés foi levantado como um Messias para aquele tempo. Apenas um antítipo, apenas uma sombra do Messias que viria para libertar o povo de Deus. Esse é o estudo que vamos fazer no livro de Êxodo, mas pedimos, Paizinho querido, que o Senhor sempre fale aos nossos corações para que venhamos a entender a tua voz. E obrigado pela manifestação do teu amor até nos momentos difíceis. Eu estou orando pelos meus irmãozinhos, eles estão orando por mim. Que o Senhor visite as suas casas, as suas famílias, liberta, Paizinho querido, das correntes do mal. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te traga paz. E até